Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre teologia. Eu já peço para você deixar aí o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós estamos considerando nessa parte de vídeos a questão da teologia natural. Hoje nós vamos falar de teologia natural cristã. Por que a gente vai usar o termo teologia natural cristã? Porque nós vamos diferenciar, né, a teologia natural cristã da teologia natural iluminista, como a gente já fez, trabalhando a noção de teologia natural transcendente, em distinção à teologia natural iluminista. Por que é importante a gente colocar a teologia natural do transcendente como uma teologia natural cristã? Porque o transcendente, ele é o quê? É o sagrado. O sagrado, ele se manifesta em várias religiões, né? Se vocês conhecem Mister Eliade, ele vai dizer assim que existem hierofanias, né? Que são manifestações do sagrado. Então esse sagrado ele se manifesta em diversas religiões. Então, só que a gente que é cristão, a gente deveria perguntar como que a gente vai dizer então de uma teologia natural se existem várias noções de Deus, várias noções de sagrado, né? Então nós que somos cristãos, quando a gente fazemos teologia natural, nós não fazemos só uma teologia natural transcendente. Nós também fazemos uma teologia natural cristã, porque nós partimos da concepção de um Deus cristão. Nós temos vivido ultimamente um retorno ao sagrado. O próprio Mister Eliade falava que não tem como deixar de ser religioso. Todos nós somos seres religiosos, mesmo que nós sejamos ateus. Né? Nós temos uma história humana de religião, então não é porque nos últimos séculos a humanidade resolveu abraçar um racionalismo ateísta que nós deixamos de ser religiosos, nós não deixamos. Tanto é que nós percebemos que muitas pessoas que são ateias às vezes idolatram livros, autores, como se eles fossem deuses. Ou eles têm práticas de espiritualidade, ou práticas de meditação, ou práticas que, na verdade, têm uma raiz na espiritualidade. Então, o sagrado, ele não deixa de estar presente mesmo naquelas pessoas que são ateístas. E a gente percebe que por mais que durante o período racionalista, durante o período iluminista, muitas pessoas tenham profetizado o fim do cristianismo, o fim das religiões, o fim do sagrado, nós vemos que isso não aconteceu, que nós estamos vivendo um retorno ao sagrado. E é um sinal que revela o fracasso da religião da humanidade do iluminismo, da religião da humanidade do positivismo, da religião naturalista. E nós estamos percebendo que essa condição ateísta de ausência de Deus tenta desesperadamente substituir o Deus perdido por outra coisa, como eu disse. Então, às vezes, a pessoa não é ateia, mas ela segue a psicanálise como se fosse uma religião. Ela lê os escritos de Freud como se fosse a palavra de Deus. Ou a pessoa é marxista, mas é uma pessoa marxista fanática, que segue o marxismo como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável, como se fosse uma religião. Então nós não deixamos de ser seres religiosos. Não estou dizendo que é errado seguir a psicanálise ou seguir o marxismo, né? São teorias válidas, mas eu estou dizendo que mesmo uma pessoa ateia, mesmo uma pessoa totalmente descrente em relação à religiosidade, ela não deixa de ter um impulso religioso. Ela não deixa de ter alguma noção na vivência dela que ocupa o lugar de Deus. A teologia natural, ela deve ser identificada nesse contexto que nós estamos vivendo, de um interesse pelo sagrado, de um anseio pelo transcendente. Há uma preocupação generalizada de se envolver com o mundo empírico da experiência cotidiana, de forma que ele aponte para a existência do transcendente, revele seu caráter ou eventualmente conduza a sua presença. Então muitas pessoas olham para a natureza, olham para o cosmos, olham para a ordem cósmica e buscam encontrar Deus nessa ordem cósmica. Buscam encontrar Deus na natureza. No entanto, nós devemos questionar uma coisa. Será que uma busca pelo transcendente por meio da natureza leva ao Deus do cristianismo? Será que se eu não tiver acesso à revelação, se eu não tiver acesso às escrituras, será que simplesmente olhando para a natureza eu posso chegar à crença num Deus cristão? Num Deus que seja trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Num Deus que se encarnou em Jesus Cristo? Será que olhando para a natureza é esse Deus que eu encontro?
Mesmo os que sustentam a busca pelo transcendente na natureza, eles são levados à crença em várias noções diferentes de Deus. Alguns também vão chegar à crença de um Deus que seja único, mas é difícil identificar esse Deus com o Deus do cristianismo, porque todo argumento a favor da existência de Deus a partir da natureza deveria ter 3 passos. O primeiro seria chegar a uma conclusão, o segundo seria vincular essa conclusão à noção de Deus teísta, e a terceira seria identificar esse Deus teísta com Deus cristão. Então, todo argumento naturalista, ou argumento natural, melhor dizendo, a favor da existência de Deus, deveria seguir esses 3 passos. No entanto, a gente percebe que nem o primeiro passo é cumprido com êxito. Imagina o segundo e o terceiro. Então, por exemplo, a gente pega o argumento cosmológico. Aí ele chega à noção de causa primeira, é o primeiro passo. Né? Aí tem vários problemas, várias críticas a essa noção de causa, causalidade, causa primeira. Mas vamos supor que ele cumpriu bem a primeira parte com êxito, chegando à conclusão de uma causa primeira. O segundo passo do argumento deveria ser identificar essa causa primeira com Deus teísta. Ora, mas uma causa primeira pode ser muita coisa. Pode ser uma energia, pode ser o Brahman das religiões hindus, pode ser o Tao, pode ser uma força energética, pode ser um motor imóvel que não tem consciência. Né? A causa primeira do universo pode ser muita coisa que não seja o Deus teísta. Uma causa primeira poderia ser uma mola, alguma coisa que moveu a primeira vez o universo e que não é Deus. Talvez é o Brahma, talvez é uma força energética. Mas vamos supor que nós chegamos à conclusão de que é Deus. Agora tem que me mostrar que esse Deus é o Deus do cristianismo, é o terceiro passo. Uma causa primeira, como você me prova que ela é uma trindade? Como que você me prova que essa causa primeira é o Deus que se encarnou em Jesus Cristo? Então percebe que não tem como. É um fracasso dos argumentos a favor da existência de Deus a partir de um ponto de vista puramente natural. Portanto, embora argumentemos que uma teologia natural cristã tem o potencial de esclarecer o fenômeno cultural do desejo de encontrar o transcendente na natureza, parece que a busca pelo transcendente na natureza não leva automaticamente ao Deus cristão. Por isso nós adotamos uma outra abordagem. Nós adotamos a abordagem de uma teologia natural que é cristã desde o princípio. Uma abordagem em que a teologia natural, desde o início, está fundamentada no evento Cristo, o Ereignis Cristo, né? Então, como eu disse no vídeo sobre teologia natural iluminista versus teologia natural transcendente, o que nós fazemos é usar um óculos para olhar a natureza. Nós olhamos a natureza a partir de Cristo. Primeiro, nós assumimos que a vida se manifestou em Cristo e que Cristo, encarnado, ele está redimindo a natureza. Então, Cristo, ele se encarnou, ele assumiu a carne, a natureza do cosmos, ele assumiu a natureza da criação para redimi-la, para levá-la à perfeição. Né? Quando Deus vai, então, criar novos céus e nova terra. Nós podemos dizer até que Deus já criou novos céus e nova terra. Entretanto, esses novos céus e nova terra que Deus criou, eles estão, por assim dizer, mas ainda não. Já estão criados, né? Deus já renova a criação, já está redimindo a criação, mas a criação será plenamente redimida por ocasião de quando Cristo retornar novamente e ele criar, né, os novos céus e nova terra, redimir o cosmos, transformar esse planeta em um paraíso. Então Deus está redimindo o cosmos pela encarnação de Cristo que se uniu à nossa natureza. E é por causa desse evento que nós podemos olhar para a natureza com outros olhos. Então a teologia natural, como está sendo proposta aqui, é entendida como uma iniciativa que é tanto historicamente estabelecida na vida e morte de Jesus Cristo. Porque com a vida de Cristo, ele encarna na natureza. Com a morte de Cristo, essa ordem cósmica velha é morta. E com a ressurreição de Cristo, o universo renasce, a natureza renasce, novos céus e nova terra. Portanto, a teologia natural cristã, ela coloca as perguntas gerais sobre a natureza e a natureza humana no contexto específico do Evangelho de Jesus Cristo. A afirmação central da teologia natural cristã é de que o evento Cristo, o Ereignis Cristo, torna natural toda a teologia, porque em Cristo a ordem natural é redimida. O fundamento, portanto, da teologia natural cristã é basicamente a doutrina da encarnação. Então nós lemos a natureza a partir da doutrina da encarnação. Portanto, uma teologia natural cristã, ela é desenvolvida com base em uma visão cristã de Deus e da natureza,
que por sua vez estão centradas na pessoa de Cristo. Essa abordagem, a teologia natural, permite que a natureza seja vista à luz da tradição cristã. Portanto, nós olhamos para a natureza a partir do evento que é Cristo. E por fim, para a gente finalizar, a teologia natural cristã, ela vê a natureza como um todo. Por quê? Um teólogo natural que não segue o pressuposto do Erasmus Cristo, ele tende a ver a natureza de maneira fragmentada. Vamos, por exemplo, considerar o argumento teleológico, que hoje se manifesta, por exemplo, no argumento do design inteligente ou no princípio antrópico. Como que essas pessoas que creem no design inteligente, princípio antrópico, argumento teleológico, olham para a natureza? Elas olham para a natureza como um todo ordenado, como uma ordem muito bem estabelecida que revela beleza, que revela engenhosidade. Eles olham para a natureza como um relógio, um grande relógio, né? Herdando, por exemplo, aquela concepção mecanicista de Descartes, Galileu, né? Que se vê o mundo como se fosse uma máquina. A gente olha para a célula e pensa que é uma máquina. Então, assim, essas pessoas, geralmente, elas recortam da natureza um aspecto de ordem. Mas se a gente for olhar para a natureza como um todo, a natureza não só tem ordem, não. Né? Se a gente olha para a natureza como na sua integridade, a gente vai perceber que a natureza tem sofrimento, que a natureza tem coisas caóticas, que a natureza tem aspectos feios, que existe o mal natural, que existe o pecado, que existe as tragédias, que existe coisas que são feias, que são ruins, que são bagunçadas, que não estão organizadas. Então a gente não pode fazer uma leitura seletiva da natureza. Nós precisamos olhar para a natureza como um todo. Nós devemos pensar, então, a partir de todos esses aspectos da natureza, como nós, como cristãos, podemos olhar para isso? Como podemos, por exemplo, pensar essa feiura, essa caoticidade da natureza havendo um Deus? Como que Deus permite o sofrimento? Como Deus vai acabar com o sofrimento? Por que há sofrimento? Por que há mal? Nós precisamos olhar para a natureza como um todo. Não adianta ser um teólogo natural e olhar só para a ordem da natureza. Nós temos que olhar a natureza em sua integridade. E a partir sempre do Erasmus, que é Cristo. Então nós não buscamos Deus na natureza. Nós encontramos Deus na vida que se manifestou em Cristo. E é a partir dessa revelação da vida em Cristo que nós olhamos para a natureza. Então nós não vamos na natureza para procurar Deus. Nós encontramos Deus revelado em Cristo. E é a partir das lentes da revelação de Deus em Cristo que nós podemos olhar para a natureza a partir de uma concepção, né, que é a revelação de Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós ainda vamos continuar no próximo vídeo falando de teologia natural. E no próximo vídeo nós vamos falar da questão da encarnação, mais especificamente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, compartilhar o vídeo com seus amigos e até mais.